Fala pessoal, tudo bem? Hoje muito feliz lançando mais um produto da PIB. Hoje nós estamos lançando o PodProf, que é uma série que nós vamos fazer de podcasts com os nossos professores, né? O nosso Dream Team da PIB. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial. Ele é sócio fundador da Esfera Health e da Vetor Estratégico, mestre em inovação, especialista em estratégia, dados e IA, e ele ensina líderes e negócios a crescer com método, estrutura e visão de longo prazo. E ele é nosso convidado, não só para o podcast de hoje, mas nosso convidado para lecionar, né, para fazer parte do nosso time aqui, para cuidar da matéria de economia criativa e modelo de negócio. Ele vai cuidar da matéria também Projeto Integrador 2, nós vamos falar um pouquinho, e também da internacionalização. Olha que bacana. Então hoje quero dar as boas-vindas aqui ao Luandé, né? Muito feliz aqui em recebê-lo, Luan, tá? Não só como professor, mas como um grande empresário que você é. E aí, Luan? E aí? Tudo bom, meu amigo? Muito obrigado. Que isso. Muito obrigado por aceitar o convite. Sei que a sua agenda é bem extensa, pesada. É um prazer para nós tê-lo aqui como professor, porque de fato a PIB ela não só atrai professores com o intuito de trazer a teoria para o nosso dia a dia aqui com os alunos. O intuito principal da PIB é ser disruptiva no mercado educacional, é trazer a vivência na prática de empreendedores igual você. A sua história é muito bacana, né? E é por isso que você está com a gente. E a gente fica muito feliz de poder contar com a sua experiência e poder levar para os nossos alunos, que amanhã se tornarão CEOs, líderes, e alguns deles já em algumas posições como essa, como sucessores. Então, para a gente começar nosso bate-papo aqui, bem à vontade, bem tranquilo, eu queria que você nos contasse, Luan, sobre a sua trajetória empreendedora, né? Conta um pouquinho, eu já sei aqui um pouquinho, mas eu queria que você dividisse com o pessoal, né, os principais desafios, como você evoluiu, né, e onde que você está hoje para receber esse convite nosso, para fazer parte aqui do nosso Dream Team. Bem-vindo mais uma vez. Eu agradeço o convite, o espaço que vocês dão aqui para os professores e essa conexão que a gente tem. Eu entendo que o propósito da PIB e a forma como a PIB está sendo desenvolvida, construída, tem muito a ver com o que eu acredito em relação à transformação de pessoas. Muito por conta disso, esse match já de início, e eu ter aceitado também esse convite de estar junto com vocês aqui para construir as pessoas que vão cuidar do nosso futuro, de certa forma. Esse é o grande objetivo. Eu posso dizer que o início da minha jornada como empreendedor, e hoje eu posso identificar isso, foi desde muito pequeno. Eu sempre tive uma visão de olhar para as dores e olhar para as necessidades das coisas e criar uma forma de comercializar isso. E quando eu lembro de empreendedorismo, eu me recordo de quando pequeno, o pessoal que está acompanhando aqui talvez pegue esse insight que eu vou trazer, o Rafa é da mesma época. Tá me chamando de velho. Em 1994 existia a Copa, aquela Tetra. Aquela Copa do Tetra, e existiam aquelas álbuns de figurinhas de Copa, né, que o pessoal hoje viraliza e a galera lá de casa gosta muito. Mas naquela época já existiam as figurinhas de Copa e existiam os álbuns. E acabou a Copa durante um tempo. Eu lembro que eu recortava os logos e os símbolos ali, e eu pegava papel contact e vendia na escola. Olha, cara. Eu lembro disso. Economia criativa, né? Já começou aqui então, a sua matéria? Começou nessa loucura aí. E aí depois, o Campeonato Brasileiro, eu fazia a mesma coisa. Então, assim, o cara que torcia pro Palmeiras, eu já sabia, ia lá, não quer comprar um adesivo pro Palmeiras? E aí eu vi isso, na verdade, por causa de encapar caderno, né? Usava contact antigamente. Então eu vi, acho que dá para fazer um adesivo. E aí, a primeira recordação de empreendedorismo da minha vida é isso. E eu ganhava dinheiro com isso. Quantos anos você tinha? Cerca de 7 anos. Olha só. Tinha uma PIB na época? Segunda série, não tinha não. E aí eu diria que a minha vida, a minha jornada, ela se inclinou muito para o caminho do profissional executivo. E durante cerca de 15 anos eu trabalhei em multinacional,
eu cuidei de áreas, eu fiz gestão, eu me desenvolvi enquanto profissional e o meu recorde, a principal fonte e pilar foi na tecnologia. Então, eu vivi muito dessa fonte de tecnologia. Minha formação é ciência da computação, então eu vivi muito nesse universo de tecnologia e aprendi muito em relação à tecnologia. Mas sempre estando em uma multinacional, tendo uma posição legal, tendo uma carreira bacana, sempre eu queria algo mais e isso que me levou para outros caminhos. Nessa jornada, eu conheci Sebrae no meio do caminho, decidi empreender, abrir um negócio e durante esse processo do Sebrae, existia um nome que o mercado chama hoje de transformação digital. E aí eu comecei a entender que bicho é transformação digital, o que significa isso. E pelo fato de eu já ter esse conhecimento de tecnologia, eu fui buscar entender um pouco mais sobre negócios e sobre empreendedorismo. Eu posso dizer que o Sebrae foi um elo entre essa conexão entre empreendedorismo e eu fui convidado para participar da primeira jornada de transformação digital do Brasil. Foi a PIB da sua época? Do Sebrae. Basicamente foi de certa forma, a PIB que me conectou aí. E aí, nesse processo, eu participei dessa jornada como um consultor, um especialista em tecnologia, e eu comecei a entender um pouco mais desse elo de negócios, áreas-chave de negócio, e eu mergulhei nesse assunto. Durante esse processo, me especializei, fiz algumas pós-graduações, cursos especificamente para entender um pouco mais de áreas de negócio, de modelos de negócio, fiz mestrado, e ali eu pude desenvolver um pouco mais também da minha visão enquanto negócio e o que eu enxergo das possibilidades de negócio. A estratégia, ela está muito ligada na forma como você constrói o modelo de negócio. E eu vejo o modelo de negócio como a grande fundação de algo da bom ou da ruim, principalmente em relação a negócios que dão resultado, e a gente pode traduzir isso em resultado financeiro, e negócios que praticamente não têm tanto resultado. E nesse aprendizado, eu desenvolvi um modelo de maturidade, comecei a implementar esse modelo de maturidade, fui entendendo como o mercado ia se comportando, e eu tive essa grata, eu diria que é um grato presente, né, de poder, além de ser empreendedor, de ter resultado com os clientes, também entender que o que eu estava fazendo estava transformando a vida de pessoas e de negócios. E aí, nesse processo todo, eu também participei por um bom tempo de um negócio de consultoria, onde eu tive condição de estar em grandes projetos de nível nacional, tive condição de estar em projetos de nível público, privado, de empresas que faturavam, na época, $1,5 bilhão por ano. E isso me deu condição de ter uma maturidade de uma construção executiva de como as coisas funcionam. E eu trouxe isso também para o meu lado empreendedor. Então, eu acredito que grande parte do que eu exerci enquanto profissão trouxe bagagem para eu ser empreendedor que eu sou hoje. E a visão de consultor, de poder ajudar outros negócios. Acho que isso aí foi um grande start. E hoje eu vejo que essa relação entre professor e mercado, ela me completa muito, porque muitas coisas que eu vejo no dia a dia, com negócios, com dores que acontecem, eu trago provocando os alunos, a gente traz na prática, e eu acho que isso é muito bacana, de trazer muita visão prática de como as coisas acontecem, saindo um pouco daquela visão tradicional de academia, né, como eu vim, nessa visão mais tradicional, e complementar com o mercado. Então eu diria que esse é um breve resumo da minha jornada e aonde eu cheguei enquanto empreendedor. Acho que um pouco de cada construção, seja do meu lado acadêmico, executivo e empreendedor, isso me fez o Luan que eu sou hoje. Legal demais, Luan. Você foi forjado, então, na base do estudo, empreendeu, foi para o mercado público também, de certa forma, mas sempre amparado também por consultorias, né? E indo mais ao ponto, ao detalhe agora, me conta um projeto grande que você considera grande, que você desenvolveu, né? Entre os últimos que você fez. Queria te ouvir um pouquinho, que se você contasse aqui, dividisse com a galera aqui, o tamanho do projeto, o que impactou esse projeto, em qual lugar te colocou, né? Quando eu digo em qual lugar te colocou, no sentido de o que você levou de aprendizado, né? Grana, logicamente, você levou,
mas o que você levou, na verdade, trouxe de aprendizado, né, dessas experiências e que você já consegue, né, olhando para o professor Luan, né, quando a gente estruturou a matéria aqui, o seu plano de ensino, como que você consegue levar isso de forma prática para dentro das aulas, né? Legal. Eu posso dizer que o grande projeto mais recente que eu tive condição de liderar foi o planejamento estratégico do governo do estado de Santa Catarina. Por quê? Porque eu tive condição de estar envolvido com uma equipe ali de cerca de 80 a 100 pessoas, diretamente e indiretamente, no processo. E o grande aprendizado, e aí uma conexão que eu faço, inclusive, na forma como eu trago essa visão de negócio para os alunos, é de que um projeto desse tamanho, um resultado desse tamanho, a gente está falando aqui, Rafa, de um projeto onde envolve 17, 18 setores de política pública, que faz um movimento de cerca de 8 milhões de pessoas no estado todo. Ou seja, você pensar o estado para um horizonte temporal de 10 anos, entender quais movimentos estratégicos devem ser realizados em saúde, educação, defesa civil, tudo isso. E eu diria que como uma engrenagem em movimento. E o que eu quero dizer em relação ao negócio, por que eu trago isso? Porque ele é muito desafiador. Eu costumo dizer que todo filho da mãe tem um plano. Verdade. Todo filho da mãe tem um planejamento. O que o torna sucesso é a forma como ele é executado. E o mesmo problema, e eu já atendi no início da minha jornada, negócios com 2 funcionários, 3 funcionários, e o mesmo problema que esse negócio enfrenta, que é planejou, tá cheio de coisa acontecendo na cabeça, ideia bonita, mas não funcionou porque não executou. E um projeto desse tamanho, ou seja, de organizações privadas também, que eu tive condição de ter essa execução de planejamento, por exemplo, planejamento estratégico, tem essa mesma característica. O grande desafio está na execução. Eu gosto muito da forma e da visão como o Han Charan, que é um grande autor desse tema, execução, planejamento, ele traz, que o desafio é conectar pessoas, operações e estratégia. Se você consegue, de fato, conectar esses 3, e vamos puxar a sardinha para o meu lado, que é a tecnologia. Então, eu ia pôr mais um pontinho lá, né? Como que a gente faz a mensuração, como que a gente mede esses dados, ou como a gente consegue acelerar os processos, né? Eu diria que a tecnologia ela é a grande alavanca de sucesso hoje de uma organização. Não é à toa que de grande parte das organizações do mundo, eu posso dizer que as 10 maiores marcas ou empresas que mais faturam no mundo são vinculadas à tecnologia. Então, eu não posso deixar de citar isso. Mas, citando a questão da organização de um modelo de negócio, tem muito a ver com a execução. A forma como você sincroniza o que as pessoas estão fazendo, a cultura que elas recebem, o que elas precisam fazer, por que elas fazem e como elas devem fazer. Legal. Acredito que esse é o grande desafio e é isso que a gente transmite para os nossos alunos. Que o grande desafio muitas vezes não está no business plan, na forma como você coloca lá todas as ideias, mas é de fato você fazer com que aquilo seja executável e realista, muitas vezes. Porque às vezes a gente sai sonhando a moda louca, de qualquer jeito, mas não entende qual que é o caminho que tem que ser percorrido. E muitas vezes o caminho ele é tedioso, solitário, porque a execução ela está muito conectada com o tédio, é muita repetição, aos mesmos movimentos. E eu entendo que a grande característica de um líder, de um empreendedor, é entender que isso faz parte do processo. Sim, sim. Muito bom, Luan, muito bom. Ainda falando desse projeto grandioso que você participou, do planejamento estratégico do estado de Santa Catarina, a gente sempre traz isso para dentro de sala de aula, que são os percalços, né? O que a gente aprende quando a gente erra. Você consegue colocar um erro que você cometeu durante esse processo e como que você conseguiu resolver? Porque isso é o que mais o empreendedor encontra, né? Você acabou de dizer que a resiliência, a disciplina, a tentativa, o erro, a paciência, né? Ela, quando bem aplicada, forja melhores empreendedores, melhores executivos, CEOs, C-levels. Conta um pouquinho pra gente
Desses desafios que você teve nessa jornada? Não só nessa, mas eu diria que os grandes projetos ou negócios que eu tive condição de liderar algum processo de melhoria ou algum plano de crescimento tem a ver com essa mesma característica. E eu diria que a fundação é você, de fato, fazer com que as pessoas saibam exatamente o seu papel dentro da sua entrega. E por isso que muitas estratégias de negócio ou muitos negócios que hoje são desenvolvidos, eles pecam nesse primeiro movimento, que é das pessoas saberem exatamente o que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo. Um grande aprendizado que eu posso colocar aqui é de que muitas vezes você precisa dividir para conquistar. Sim, para multiplicar também. Exatamente. Então, muitas vezes não resolve você, por exemplo, quando você fala de gestão, colocar 10 pessoas abaixo de um líder, ou 15 pessoas, ou 20 pessoas. Então, às vezes você vai precisar dividir esse time para ter uma comunicação mais assertiva. Sensibilidade. Exatamente, até para perceber esse movimento. Então, eu diria que o grande aprendizado, não só desse projeto, mas de outros projetos que eu tive nesse mesmo nível de exigência, vamos colocar assim, de resultado, foi necessário eu criar squads especificamente, com habilidades específicas, e tem uma característica hoje desse novo comportamento empreendedor, não só que para mim é um grande ponto. Você tem que ser adaptável. É regra hoje. É regra. Tem muito a ver com a estratégia em movimento, você entender aquele movimento e saber trocar o pneu, o carro andando muitas vezes, que é o que você cita muito. Eu acredito nisso. Mas é você também entender que esses movimentos, eles precisam, além dessa estratégia, eles precisam ser calculados com um esforço mensurado. Porque muitas vezes você não mede o esforço e às vezes está gastando energia em coisas que não trazem resultado. Então eu acredito muito nisso também. É como se você errasse, já sabendo que a possibilidade do erro pode acontecer, mas você já está prevenido. É planejamento puro. Legal demais, Luan. Duas perguntinhas agora. Uma, me conta agora como que tá a Esfera Health, que é esse projeto onde você é fundador também. E depois, emendando com a Esfera Health, me fala um pouco da tua matéria, o que os alunos da PIB, né, eles podem esperar de tudo que você construiu e de como você consegue levar esse dia a dia teu, as tuas experiências, a tua teoria, a tua prática, os teus cases, para dentro de sala de aula, falando mesmo, né, da economia criativa e modelo de negócio como matéria. Legal. A Esfera, ela nasceu de uma grande felicidade de poder estar no momento certo, com as pessoas certas e vivendo um momento de vida onde eu tenho condição hoje de trazer toda a bagagem que eu construí de conhecimento de tecnologia, de modelo de negócio e aplicar isso de uma forma mais prática e com uma visão de ecossistema. E eu acredito muito em ecossistema. Ecossistema ganha de produto. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, se você tem uma estratégia atrelada ao ecossistema, ela consegue ser mais abrangente e ela consegue ser mais rítmica e consistente do que apenas um produto. Produto bom, não necessariamente ele vai fazer com que aquilo seja duradouro. E na Esfera a gente tem essa habilidade de tanto unir a visão de negócio em relação a como a gente pode identificar oportunidades em setores de saúde, e é isso que a gente vê muito. É focado em saúde, exatamente. Negócios de saúde. Por que eu falo nisso? É que muitas vezes esse dono de negócio de saúde, ele tem uma formação muito técnica. Ele aprendeu muito na biomecânica do movimento que está fazendo, ou naquele processo onde desaparece aquele movimento de ruga, especificamente para o mercado mais de estética, mas muitas vezes ele não aprendeu a olhar para o modelo de negócio e entender onde ele pode ter mais margem, escala e recorrência. Olhar para a precificação, olhar para se realmente o público, por exemplo, o médico, o dentista, o pessoal da estética, o fisioterapeuta, todos esses hoje você, com a Esfera Health, você consegue atender, trazendo a sua bagagem, né, e conseguindo fazê-los sair do operacional e trazê-los um pouco mais para a cadeira de gestão, ou, de certa forma, trazendo a tecnologia também, né, Luan? Exatamente.
eu falo muito, isso eu falo muito nas aulas, o pessoal que participa das minhas aulas aí vê muito eu falar. Tem muitos negócios que estão ganhando dinheiro, mas eles não estão fazendo dinheiro. E eu vejo que a grande sacada e o diferencial da esfera health para tudo que você vai ver no mercado é que além de a gente olhar para modelo de negócio, para gestão, para estratégia, para o comercial conectado, existe uma necessidade de sincronizar a tecnologia. E a gente tem uma metodologia construída que se chama e-performance, onde ela utiliza dados, inteligência artificial, para que a gente possa exatamente saber os movimentos que vão ser executados. Porque se a gente não tem dado, informação, a gente não consegue construir um negócio de longo prazo. E o diferencial da esfera health, para tudo que você vai ver no mercado, é isso. Além de a gente ter o conhecimento de modelo de negócio, de fazer, de fato, o ponteiro mexer, você ter resultado, você ainda tem a tecnologia aliada a favor. Para quê? Para desburocratizar, para fazer com que os processos que são operacionais eles sejam entregues, você ganhe tempo, e para maximizar a tua escala. Eu diria que a tecnologia ela facilita esse processo de escala, fazendo que você acelere mais e consiga ter mais resultado. Então esse é o grande diferencial da esfera health dentro do mercado de saúde. É isso que a gente traz enquanto transformação e resultado para os nossos clientes. Fazendo esse link, inclusive do negócio que ganha, negócio que faz dinheiro, eu trago muito, principalmente em relação hoje ao conteúdo que a gente aplica para a economia criativa e modelos de negócio. A gente sabe que a gente está vivendo um mercado... Desculpa, essa é a matéria, né, que você leciona aqui na PIB. Perfeito. É uma das disciplinas que a gente está trabalhando hoje. E por que eu falo especificamente da economia criativa? Hoje a gente tem, dentro do universo de economia criativa global, um PIB de 3,1%. Ou seja, há um mercado ainda, que a gente chama de TAM, é um mercado endereçável ainda disponível para você crescer mais. A gente está falando de áreas como consumo, área de cultura, de mídia e de tecnologia como grandes propulsoras e motores da nova economia mundial. A sexta onda hoje de inovação, ela é voltada para a criatividade e inovação. E esses negócios que estão sendo desenvolvidos nesse momento, eles tendem a migrar para esse caminho, né, de usar a tecnologia, de usar esse formato de uma forma mais assertiva. E há uma oportunidade, que a gente sempre fala muito sobre isso, tem muito dinheiro na mesa ainda em relação à economia criativa. E eu vejo que a grande mensagem que é passada dentro dessa disciplina, por exemplo, é a gente fazer com que os alunos entendam as oportunidades que existem no mercado da economia criativa e como os modelos de negócio podem se adaptar para fazer dinheiro e não só ganhar dinheiro, certo? Fazer dinheiro são oportunidades que você estimula coisas que não necessariamente aquele teu cliente ele despertou o desejo de comprar por algum movimento que você fez em relação a essa, seja da estratégia de marketing, ou a estratégia do teu produto, ou a estratégia como o teu ecossistema está construído. Eu acredito que a economia criativa ela vem para isso, para fazer com que novos negócios sejam criados e novas oportunidades que você prospecta, desde a propriedade intelectual, que é algo que é pouco falado, por exemplo. É um ativo estratégico, precisa estar no planejamento estratégico, licenciamento, marca, inovações que você faz dentro do teu negócio. Então, desde esse ponto, até o DNA empreendedor e até conectar isso a novos produtos dentro das grandes áreas da economia criativa. Muito legal, Luan. Bom, para a gente finalizar, né, não menos importante, talvez um dos projetos mais importantes que nós temos aqui na PIB, e eu posso dizer que é um projeto exclusivo nosso, que é a internacionalização. Hoje a gente faz em parceria com uma empresa, o COIL, né, nós fazemos as missões, né, exteriores também, e você ingressa agora nesse semestre com essa nova matéria. Então, o nosso intuito aqui não é de só trazer a cultura entre os países, mas é como se faz business nesses países, né? Hoje a gente está em parceria, né, com uma faculdade de Portugal, né? Então, o COIL, que a matéria que a gente vem desenvolvendo junto aos alunos da quarta e quinta fase, agora você assume. E é um desafio que nós aqui da PIB, eu como diretor, trouxe para você, sabendo o quanto você vai se dedicar e conseguir de fato trazer
a tua vivência e aplicação para essa nova matéria. O que você espera desse novo desafio aí de assumir a internacionalização, né, a nossa matéria de internacionalização aqui na PIB? Legal. Para mim é uma grande felicidade ter recebido esse convite e também é algo que me deixa muito honrado, de saber que vocês dedicam essa confiança para que eu possa apoiar vocês nessa construção. Eu tive a felicidade de participar de alguns projetos já de nível global em relação à educação e até pesquisa e extensão. Tive projetos com a Universidade de Nova York, a Universidade da Espanha em Alicante, a Universidade de Lisboa Nova também. Aí tive alguns projetos em interação. Eu acredito muito nessa educação global e a gente mesclar o que a gente aprende e desenvolve no Brasil com outras escolas. Quando eu digo escola, é cultura mesmo de negócio, em relação a outros países. Eu tenho especialização na Wharton em estratégia e governança de inteligência artificial. Então eu sei o quanto é importante você se desenvolver e se conectar com a forma e a condução que os outros países estão fazendo. Escola de negócio, eu acredito muito nisso, de mesclar a habilidade do brasileiro e a criatividade, porque somos muito criativos, a gente tira a lei de pedra, é muito por conta da estimulação das leis, de como são construídas as formas como, muitas vezes, as condições de trabalho do empreendedor, né? Mas eu acredito que essa oportunidade é uma oportunidade de trazer novas experiências para os nossos alunos. E é isso que a gente vai trabalhar fortemente para trazer novas experiências, trazer conexões com outras escolas de negócio, para que a gente possa trazer essa sincronicidade de, muitas vezes, alguns países desenvolvidos poderem ter novas tecnologias, novos processos de inovação para dentro do que o Brasil também executa. Isso é muito positivo, saber que pensa no nosso aluno e pensa em como trazer uma melhor experiência para ele. A gente vai estar aqui para apoiar isso. Muito bom, Luan. Bom, cara, agora, para ver tudo isso que a gente está falando, né? Quem já tem o privilégio de ser aluno da PIB já vai te acompanhar nessas 3 frentes, né? De economia criativa e modelo de negócio, o projeto Integrador 2 e a matéria de internacionalização. Então, eu só tenho a agradecer a você, dizer que o nosso time aqui é escolhido realmente a dedo, só está aqui com a gente com pessoas que realmente a gente entende que vão fazer a diferença na vida das pessoas, tá? Obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Então, se você quer... Ele vai para cá? Pode ir? Mas eu acho que ele tem que ficar ali, não era? Ficar ali? Pô, tá dormindo. Eu acho que eu vou... Não precisa tchau. Acho que não precisa agradecer. Deixa as redes sociais. Isso, pode continuar. Então tá. Então, se você, né, quer ser nosso aluno aqui, quer ver o professor, né, o especialista, o mestre Luan, em sala de aula, trazendo toda a bagagem dele, a expertise dele de negócio, de empreendedorismo, se inscreve aí. Se inscreve aí? Inscreva-se abaixo, né, vem participar da nossa trajetória, que é o nosso vestibular, um formato diferente, são 3 dias, onde o aluno passa por uma prova de redação, uma prova lógica e, por fim, uma entrevista aqui com a gente, para nós entendermos de fato se você pode ser um aluno PIB. Eu acho que isso é muito importante, porque, logicamente, as aulas aqui elas têm um nível de reunião, talvez, em alguns momentos, né? A gente trata, como o professor e amigo aqui, Luan, trouxe, assuntos aonde as pessoas... Acho que não vou falar isso não, cara. Não, né? Se estendeu demais. Estendi demais. Acho que pode só encerrar mesmo no... Link na bio. Link na bio. Não, inscreva-se abaixo. Então inscreva-se aqui na trajetória do nosso vestibular. Inscreva-se no nosso vestibular. Deixa eu dar um tchau. Não, vou deixar. Então, só pra gente finalizar aqui, obrigado, Eu tá? agradeço, obrigado pelo espaço, Que isso. Estamos junto, conte comigo. Deixa suas redes sociais aí para quem quiser te seguir, conhecer um pouco mais de você, dos seus negócios também. Legal, quem quer acompanhar, Luan Dondé, você vai encontrar em todas as redes sociais, Luan Donde, sem o acento, ou também o site, luandonde.com, tá tudo lá, tudo que eu faço, que eu entrego, e a gente se conecta por lá. E @Esfera Health. Ou o site também, todas as soluções, o ecossistema de soluções eficientes para negócios de saúde. Muito bom. Então tá, se você quiser fazer parte desse ecossistema nosso como aluno, se inscreva, tá? Na nossa trajetória, que é o nosso processo seletivo.
que são em 3 dias. É algo bem personalizado, bem especial e realmente para poucos, tá bom? Então, não fica de fora não. Valeu, um abraço!